Oi, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Almeno Campos aqui, direto do Maracanã, no Rio de Janeiro. E na tarde deste domingo, aqui no Maracanã, que tem como slogan a Casa do Inesquecível, o Nova Iguaçu seguiu fazendo a sua história no Campeonato Carioca, vai continuando a sua trajetória inesquecível nesse Campeonato Carioca de 2024, derrotou o Vasco por 1-0 pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. No placar agregado, o Nova Iguaçu venceu por 2-1 e assim garantiu a classificação pela primeira vez em sua história na decisão do Campeonato Carioca. Vai disputar o título contra o Flamengo. Primeiro jogo daqui a 2 semanas, aqui no Maracanã. E o segundo jogo no final de semana seguinte, já em abril, também aqui no Maracanã, conforme diz o regulamento. Os dois jogos têm que acontecer aqui no Maracanã. E antes que já falem depois, no regulamento já está previsto que, se for um clube gigante contra uma equipe de menor investimento, a divisão de ingressos, 90% para a torcida do clube gigante e 10% para a torcida do time de menor investimento. Então é para deixar já claro que vai ter muita gente que vai fazer gritaria nas redes sociais, mas fica esse detalhe também já importante, tá certo? Então, ó, já convido você a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar também com todo mundo e ativar o sininho das notificações, tá? Então, Nova Iguaçu, pela primeira vez, vai disputar a decisão. Depois de 18 anos, uma equipe de menor investimento, digamos assim, vai disputar o título estadual. A última vez foi com o Madureira, em 2006. O Madureira que conquistou o título da Taça Rio, que naquela época, né, o campeão da Taça Guanabara e o campeão da Taça Rio disputavam o título do Campeonato Carioca. E aí o Madureira acabou perdendo para o Botafogo na decisão. E depois de 19 anos, uma equipe fora da cidade do Rio de Janeiro vai voltar a disputar o título do Carioca. A última vez foi com o Volta Redonda em 2005, que naquela época, naquela decisão, melhor dizendo, estava conquistando o título até os acréscimos, em cima do Fluminense. Só que o Fluminense acabou marcando o gol no finalzinho, e assim conquistou o título do Campeonato Estadual de 2005. Então, Nova Iguaçu segue fazendo a sua história e de forma justa, tá? Acabou conquistando essa vaga na final. Foi uma equipe mais organizada que o Vasco. O Vasco teve que, inclusive, fazer mudança na formação tática. E o Nova Iguaçu fez o gol da vitória já quase aos 30 minutos do segundo tempo, no contra-ataque. O Carlinhos deu passe para o Bill ficou cara a cara com o Léo Jardim, que na sequência o Bill finalizou, a bola bateu na trave esquerda e foi para o fundo da rede. 1-0 Nova Iguaçu, e assim vaga carimbada para a decisão do campeonato estadual. E o Nova Iguaçu que, assim, se conseguir manter essa base para a Série D do Campeonato Brasileiro, que vai começar daqui a pouco mais de um mês, o Nova Iguaçu tem boas chances de subir. Pode ficar entre os primeiros no seu grupo e, se continuar com essa base, vai conseguir, tem grande chance de conseguir sim o acesso para a Série C. É claro que é muito complicado, porque vão aparecer clubes, sei lá, de Série A, B, enfim, que vão tentar a contratação de jogadores do Nova Iguaçu, e aí vai conseguir segurar os seus principais atletas. Essa é uma questão que aí vai ser vista só para depois, talvez, né, da decisão do Campeonato Carioca, né? Então, Nova Iguaçu tá de parabéns, cara, e é justíssima essa classificação para a final, porque tem um time organizado, bem montado, e tá na final. E até um detalhe importante, né? Pela primeira vez, uma equipe da Baixada Fluminense está na final do Campeonato Carioca, né? Que é uma região que é muito esquecida pelo poder público, que é alvo de preconceito de muita gente. E uma equipe da Baixada tá aí, fazendo bonito, e vai disputar a final do Campeonato Carioca contra o Flamengo. É possível o Nova Iguaçu ganhar o título? Chance tem. Mas vai ser muito difícil derrotar o Flamengo, cara, porque o Flamengo ele tá aí há 11 jogos seguidos sem levar gol. E
se fosse só um jogo, né? Mas são 2 jogos diante de um Flamengo que está bem montado. Então vai ser muito difícil para o Nova Iguaçu conquistar esse título em cima do Flamengo em 2 jogos aqui no Maracanã. Em relação ao Vasco, uma coisa que eu sempre falo, né, quer dizer, que eu aprendi é que o campo fala. E eu falo que algumas vezes o campo grita. E nesses 2 jogos da semifinal, e não só nesses 2 jogos da semifinal, tá? Mas já nessa sequência nesse início de temporada 2024, o campo gritou que vai ser mais um ano difícil para o Vasco. Porque é com esse elenco, é com esse time que o Vasco vai, daqui a um mês, estrear numa Série A de Campeonato Brasileiro contra o Grêmio em casa. E preocupa muito. E pode colocar, sei lá, 2 zagueiros, 3 zagueiros, 5 zagueiros. Quando o time não tem qualidade, não vai render, não adianta. Não adianta ficar muito dependente, por exemplo, de jogadas individuais do Payet ou de jogadas do Lucas Piton, tentando cruzamento para o Verratti, que o Verratti receba muito bem a bola. Não adianta. Eu estou falando só do ataque, tá? Porque eu não mencionei o Léo Jardim. Mas não vai ser sempre que o Vasco vai contar com milagres do Léo Jardim. Hoje foram 2 chutes apenas do Nova Iguaçu na direção do gol. Um deles foi para o fundo da rede. Então não vai ser sempre que vai contar com os milagres do Léo Jardim. E o campo está gritando que o Vasco vai ter que reforçar no segundo semestre, porque não adianta pedir jogador, tudo mais. O Ramon Dias, em muitas coletivas, ficou praticamente implorando, pelo amor de Deus, eu quero reforço. Mas não vieram jogadores de qualidade. E o elenco piorou em relação ao ano passado. Piorou. Então imagina só como é que vai ser essa Série A do Campeonato Brasileiro. Se tem uma coisa que o Vasco, e até dentro do Vasco, tá, o pessoal está se apegando muito, é o desempenho nos clássicos, mas não adianta só isso. Tem que reforçar o elenco, são 38 rodadas, vai ser muito complicado. Então, foi uma primeira janela muito decepcionante do Vasco em relação a reforços. Uma empresa que dá muita burocracia para autorizar a busca de reforços. Então, vai acabar sendo mais um campeonato brasileiro complicado para a equipe do Vasco. Almeno, você só reclama. É só ver os jogos. E vascaíno falando isso, tá? Porque você reclama muito, Almeno. Enfim. E parece que eu estou falando sozinho, né? Porque muitos especialistas falam que o time do Vasco é bom. Será? Quem está vendo os jogos sabe do que eu estou falando. Então, daí o Vasco vai voltar a campo daqui a um mês para a estreia do Campeonato Brasileiro. Vai jogar em casa contra o Grêmio. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Um brasileirão que promete ser muito complicado para o Vasco. Vamos ver se até os executivos vão continuar com essa marra, achando que está tudo bem. Enfim, então, fim de papo. Classificação mais que justa da equipe do Nova Iguaçu, que vai enfrentar o Flamengo na grande decisão do Campeonato Carioca de 2024. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilhe com todo mundo e ative também o sininho das notificações. Almeno Campos, direto daqui do Maracanã, no Rio de Janeiro. Até a próxima. Tchau, tchau.